De volta de frente com o neurologista Ricardo Nitrini e todas as minhas dúvidas. Nitrini, você, por exemplo, eu sei que gosta de jogar tênis e fazer caminhada. Esse tipo de atividade ajuda a combater a doença? Aliás, essa doença, você falou que ela começa lá uns 12 anos antes. Não há maneira de detectá-la a não ser a partir dos primeiros sintomas? Já existem maneiras de detectá-la antes. Quer dizer, não com segurança absoluta, mas existe uma possibilidade grande de que a doença já exista através de métodos novos que estão começando a ser empregados, mas apenas em pesquisa. Escaneamento do cérebro. Exato. E exame de sangue. Exames de líquor. De líquor? De líquor. Ah. Exames de líquor que detectam algumas dessas proteínas anormalmente processadas no líquor. Entretanto, isso está sendo reservado para a pesquisa. E por que para a pesquisa? Porque se você detectar isso numa pessoa, você não tem o que oferecer ainda para ela quanto ao tratamento, a não ser a má notícia, né? Portanto, não é uma conduta médica considerada uma boa prática, né? Então, qual é o objetivo desses estudos? O objetivo é detectar pessoas de risco, por exemplo, muitos familiares acometidos, por exemplo, essa pessoa é uma pessoa que está preocupada com isso, ela quer participar de um estudo, ela quer fazer parte de um grupo de estudo, ela vai poder submeter esses testes. Se ela tiver risco, ela vai entrar num grupo, vai receber um tratamento e, a partir disso, você vai começar a desenvolver novas técnicas de tratamento. Nós temos alguns testes, nós temos alguma pesquisa aqui nesse sentido? Você desenvolve isso? Se alguém souber disso, vamos supor, minha família tem reincidências. Se eu procurar por você, você pode me dar essa chance de me botar num programa desse? Na verdade, não. O que existe ainda, nós não estamos envolvidos em nenhum estudo com essas características no momento, né? Mas é provável que em breve já tenhamos, porque vamos dizer assim, essas recomendações para o diagnóstico chamado pré-clínico da doença, que vai ser usado, como eu disse, para pesquisa, são recomendações muito recentes. Elas acabaram de ser publicadas, né? Publicadas em abril agora, recentemente. Mas muito provavelmente vão ocorrer estudos com essa característica, né? Porque já existem alguns remédios que poderiam ser usados com a ideia de prevenir a doença. São medicamentos ainda em teste, também para um grupo que ainda precisa ser testado, né? Então, isso ainda que eu saiba, não existe nenhum estudo que esteja, vamos dizer assim, arregimentando pacientes para isso no mundo. Mas quando começarem a existir, eles provavelmente vão ocorrer simultaneamente nos países, e o Brasil tem participado disso. Então, é possível que talvez no ano que vem já existam estudos assim. Ótimo. Agora, voltando ao exercício. Exercício ajuda em alguma coisa? Me parece que exercício é bom para tudo. Nesse caso, tem alguma função? Eu acho que tem. Embora não seja uma coisa muito certa, existem alguns estudos mostrando que o exercício pode prevenir que a doença apareça mais precocemente. Na verdade, todas as medidas que reduzem o risco de uma doença do coração, coronariana, que é manutenção de uma pressão arterial adequada, exercícios, evitar o excesso de gordura abdominal, né, que é um risco para a doença vascular coronariana, o colesterol controlado, diabetes bem controlado, atividade física, tudo isso reduz, aparentemente, o risco da doença de Alzheimer. Não que reduza o risco, mas pode fazer com que ela se manifeste mais tardiamente. Quer dizer, a grande tentativa no momento é postergar o início dessa doença. Se a gente conseguir ganhar 5, 10, 15 anos, isso pode fazer toda a diferença no momento que nós estamos, né? É claro que a pretensão seria de evitá-la por completo, mas no momento o que se objetiva... Essa não é a realidade. Para exercitar o cérebro, por exemplo, existem exercícios específicos que envolvam esta área do cérebro ou essas áreas afetadas ou não? Na verdade, isso tem que ser individualizado nos casos de indivíduos que já tenham dificuldades e você tenha que fazer uma terapia voltada para as dificuldades que os indivíduos apresentam, né? Eu não sei de nenhum exercício que possa ser indicado, mas eu recomendo sempre para os pacientes o seguinte. Essa é uma recomendação que eu vou aproveitar até seu programa, porque eu acho útil isso para todo mundo.
Eu acho que as pessoas deveriam se acostumar desde cedo a usar uma agenda. Agenda, Uma anotar. agenda, anotar. Porque primeiro você recebe uma informação auditiva e você depois não lembra dela. Se tiver anotado, o que acontece? Você escreveu e você leu o que você escreveu. Então, isso já vai permitir que você lembre muito mais facilmente, porque você usou outros canais. Você usou o canal visual. Já faço isso. Agora, muito bom. depois, quando você não lembra, você vai na agenda e você encontra. O que a agenda te dá? A agenda te dá autonomia, que é o que o idoso, o indivíduo mais idoso, ele quer ter mais do que tudo. Ele quer ter autonomia, ele não quer depender dos outros. E uma agenda pode ser muito importante. Agora, o difícil é o seguinte, o indivíduo chega no seu consultório, no meu consultório, com 80 anos, ele não usou agenda. Ele já está com dificuldades, ele não vai aprender a usar agenda. Não é? É difícil. Mas se ele tiver aprendido antes... Um hábito tornar a isso um ser hábito, adquirido lá atrás. lá atrás. Então, se ele usar a agenda sempre, se ele for comprar uma agenda e começar a anotar e sempre anotar, ele vai chegar numa idade mais avançada e ele vai ser aquele que vai se lembrar antes dos outros. O aniversário, ele vai ser uma pessoa com uma memória considerada muito boa, porque ele tem a agenda. Sabe de uma coisa? Não, evidentemente, por favor, não estou agindo de má fé, não estou fazendo uma consulta, mas estou me aproveitando como espero que os telespectadores estejam. Eu anoto toda noite coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte, que eu tenho que telefonar para fazer não sei o quê, marcar não sei o quê, uns aniversários para marcar, e eu escrevo um diário. Já vou para o 4º ano de escrever um diário. Todos os dias eu escrevo por outros motivos. Escrevia para saber que meu dia foi útil, que foi cheio de coisas. E agora, isso também é um bom exercício, né? Sem dúvida. E faço palavras cruzadas, muitas também. Isso é muito bom. É bom. Sem dúvida, escrever, fazer agenda, anotar. Porque existe uma dificuldade que acho que você deve enfrentar, muitos de nós enfrentam, que é a dificuldade da chamada memória prospectiva. Não sei se você sabe o que quer dizer isso, porque memória a gente imagina sempre que seja uma memória para trás, não é? É sempre memória, alguma coisa que já aconteceu. Bom, essa minha lá atrás, eu tenho que lamentar porque eu me lembro de pouca coisa. Lá para trás. Mas a memória prospectiva se refere ao seguinte, você começa o dia e às 3 horas você tem que tomar, por exemplo, um comprimido de um determinado antibiótico. A dificuldade de, durante o dia, às 3 horas, você se lembrar desse fato é muito grande. E é isso que nós chamamos de memória prospectiva. Como é que vai ser a sua memória para o dia, não é? Então, a agenda, por exemplo, resolve isso para a gente, sem dúvida, já ajuda muito. Mas a agenda também ajuda muito para as outras dificuldades, sem Isso é dúvida. uma maravilha. Agora, pesquisas da medicina genética. Essas tão esperadas, tão importantes experiências com célula-tronco podem ajudar no caso do Alzheimer? Talvez possam. Eu não tenho tanta expectativa com relação às células-tronco, não, no Por quê, caso hein? da doença de Alzheimer. Porque a doença de Alzheimer não é... Por exemplo, no Parkinson, existe, como eu disse, um comprometimento muito marcante de uma região, que é a substância negra. Já no Alzheimer, o comprometimento é muito grande, sabe? São muitas regiões, com células diferentes em cada uma dessas regiões. Então, eu vejo como mais difícil resolver um problema tão difuso, porque a doença de Alzheimer no cérebro, ela não é localizada, né? Ela é uma doença que se espraia, sabe? Ela vai comprometendo diversos sistemas funcionais. O cérebro é formado como se fosse um conjunto de órgãos, o cérebro. Ele tem muitos sistemas. Ele tem um sistema para memória, um sistema para linguagem, um sistema para reconhecimento de face, um sistema para reconhecimento da fala. São todos sistemas. E esses sistemas são todos envolvidos na doença de Alzheimer. Então, é muito difícil imaginar que você vai conseguir corrigir sistema por sistema. Pois é, mas aí você faz essa descrição e sabe o que me parece, Nitrine? Que você está descrevendo porque a gente aprende desde sempre que o nosso cérebro nunca desliga. A gente dorme, sonha, não é? Nós estamos sempre aqui. Estou falando com você, estou pensando em outra coisa, daqui já fiz uma ligação com outra pergunta, outro assunto que eu vou ter que colocar. Não seria o Alzheimer uma forma de desligamento, de um descanso, é isso? Eu posso considerar por aí também ou não? Não, acho que não. Acho que não. Eu não vejo a doença desse modo. Na verdade, quando as conexões começam a perder a força, elas começam a perder a força porque, como eu lhe disse, algumas proteínas anormais atingem essas conexões e impedem que elas funcionem bem. Eu não vejo que isso exista um descanso nisso. Pelo contrário, o cérebro tenta, de diversas maneiras,
tentar resolver a questão. Reagir a isso. Ele reage, ele tem um processo inflamatório, ele busca resolver esse problema. Não é algo simplesmente passivo, não. O cérebro luta. E algumas das modificações neuropatológicas da doença de Alzheimer, que são vistas no cérebro, são encaradas por muito como tentativas de regeneração. O cérebro tenta, ele luta para se reverter o processo. Ô, Nitrine, a gente está ficando mais velho. O Brasil está envelhecendo, não é? Isso quer dizer que, evidentemente, vai haver maior incidência de mal de Alzheimer, não é? Sintomas, vão surgir pessoas com mal de Alzheimer. O nosso sistema de saúde está preparado para isso? Não, não está preparado para isso. Eu acho que, na verdade, não só o nosso sistema de saúde, é um grande problema mundial esse. Porque se essa corrente não for detida com esse envelhecimento populacional, isso vai ser um problema para sistemas de saúde do mundo todo. Mas né? o que significa isso, corrente ser detida? Bom, por isso que existe esse grande esforço no sentido de diagnosticar essa doença antes, né? Tentar impedir ou fazer com que ela se manifeste mais tardiamente. Porque se ela continuar... Veja bem, um estudo feito no Brasil mostrou que a prevalência dessa doença é de 7%, demência em geral. Doença de Alzheimer, talvez 5% acima dos 65 anos. 5% da população acima dos 65 anos é bastante. É bastante. Isso dá aproximadamente uns 700 mil pessoas no momento no Brasil com doença de Alzheimer. Mais ou menos um cálculo. Um número enorme. Um número enorme, principalmente se a gente considerar que é uma doença incurável. Incurável. E se a gente imaginar que isso vai aumentar, porque mais pessoas estão chegando a essa faixa etária mais avançada. É um problema muito sério de saúde pública. É um grande problema de saúde pública. E tem que ser... Por isso que todo esforço no sentido de tentar prevenir isso. Por isso que essas medidas aí de diagnóstico precoce são tão importantes. Eu quero saber depois, ainda voltando para a saúde pública, eu quero saber se é uma doença cara e o que acontece com as pessoas menos favorecidas que têm essa doença. Nós estamos terminando mais um bloco de frente com o neurologista Ricardo Nitrine. Nós voltamos daqui a pouco. Até já.